Você já sentiu que estava sendo observado por alguém que morreu há quase 2000 anos? Pompeia não é só um sítio arqueológico, é um eco. Uma cápsula do tempo selada pelo fogo, tragédia e talvez algo mais. Nesse episódio eu vou te levar por entre as ruínas dessa cidade fantasma. E vou te contar o que me fez vir até aqui. E por que minha obsessão por mistérios começou com um desenho animado. Quando eu era criança, eu assistia um episódio de Scooby-Doo em que eles visitavam as ruínas de Pompeia. E foi ali que esse sonho começou. Claro que na minha versão não tinha um vilão disfarçado de gladiador fantasma correndo atrás do Scooby-Doo. Ou será que tinha? Claro que anos depois, estudante de arqueologia, estar aqui se tornou quase um ritual pessoal. Pompeia é mais do que uma cidade soterrada. É um lembrete de como a história é feita mais do que reis e conquistas. As de pães no forno, cartas de amor, superstições e um vulcão com péssimo timing. Pompeia é um enigma, uma cidade congelada no tempo. Mas à medida que a arqueologia avança, algumas perguntas ganham respostas, enquanto outras continuam a nos desafiar. Nos últimos anos, a arqueologia em Pompeia passou a usar ferramentas modernas, como a fotogrametria, scanner 3D e até drones. A arqueologia revela os corpos congelados, as ruas onde o caos aconteceu. Mas e o que não vemos? Quem ainda está adormecido entre as pedras? Quando eu caminhava por Pompeia, eu tive esse pensamento que a cidade está em paz, mas talvez não por muito tempo. Estamos apenas começando a entender o que aconteceu em Pompeia, na verdade. Quem sabe o que o futuro nos reserva? Talvez um dia possamos realmente descobrir o que realmente despertou quando o Vesúvio entrou em erupção. Era um dia como qualquer outro, dia 24 de agosto de 79 d.C., ou talvez outubro, como pesquisas recentes apontam. O mercado funcionava normalmente. Pão encontrado no forno, cachorro acorrentado, instrumentos musicais, crianças brincando nas ruas. E no céu uma nuvem começou a crescer. Esse foi o último dia completo de Pompeia. E o mais estranho é que ninguém fugiu. Mas por quê? Essa é a grande pergunta que ainda intriga a nós, arqueólogos. O Vesúvio não era apenas um vulcão adormecido, ele parecia apenas uma montanha. Mas algumas erupções pequenas já tinham sido registradas antes. Então por que ignorar os sinais? Os romanos achavam que isso era comum e atribuíam aos deuses. Muitos podiam ter acreditado que era apenas mais um sinal divino e que nada aconteceria de ruim na verdade. Será que havia uma negação coletiva ou algo os mantinha ali? De tipo tradições, rituais, ordens ou algo que ainda não entendemos. As cartas de Plínio, o jovem, descrevendo essa erupção, ampliam esse mistério. Plínio era um jovem aristocrata de apenas 17 anos quando tudo aconteceu. Ele estava numa cidade costeira próxima, chamada Miceno, e viu de longe o vulcão explodir. O seu tio, Plínio, o Velho, ele tentou resgatar as vítimas de Pompeia, mas ele acabou morrendo no processo, infelizmente. Décadas depois, Plínio Jovem escreveu 2 cartas ao historiador Tácito, descrevendo o dia da tragédia. E essas cartas, elas são uma raridade histórica, preciosidades mesmo. E não só porque elas descreveram a destruição de Pompeia, mas porque elas foram escritas por alguém que viu e participou do dia da tragédia e sobreviveu. Essas cartas se manteram vivas porque estudiosos medievais e renascentistas guardaram essas cartas e elas foram redescobertas no século XV. É como se o tempo tivesse escolhido poupar aquele garoto, só para que ele fosse a voz das milhares que foram caladas. E graças a ele, a gente tem a primeira descrição sobre uma erupção vulcânica na história da humanidade. E descrito com a frieza de alguém que, infelizmente, passou por isso, mas sobreviveu. Pompeia morreu, mas a carta de Plínio sobreviveu. As recentes escavações até 2023 encontraram pinturas, objetos e até casas inteiras, como a gente pode ver quando a gente está visitando o Parque de Pompeia. Casas ricamente decoradas, afrescos eróticos, que tem muitos espalhados lá por Pompeia, e até frases rabiscadas de carvão. Uma delas dizia isso, que indica que a erupção pode ter acontecido em outubro, não em agosto, como eu disse anteriormente. E se isso for verdade, isso piora muito a situação, porque outubro era a época das festas religiosas, então a cidade provavelmente estava lotada de pessoas que não pretendiam sair dali. Outra questão é que muitas portas estavam trancadas por fora. O que estava acontecendo? As pessoas estavam protegendo tesouros, prendendo escravos, ou até realizando rituais ou punições. Para isso a gente ainda não tem resposta. Esses detalhes criam camadas. Pompeia não morreu de uma vez só.
ela foi parando aos poucos. E as decisões que as pessoas tomaram naquele último dia são os verdadeiros mistérios arqueológicos. Quando eu tava caminhando por uma dessas ruas bem estreitas de Pompeia, eu me peguei olhando por uma dessas portas trancadas. E me perguntei, será que alguém ficou aqui preso esperando? A sensação era de silêncio pesado, como se a cidade ainda não quisesse contar tudo, sabe? A verdade é que talvez Pompeia não quisesse ser salva, ou talvez ela ainda esteja guardando um segredo que não deveríamos encontrar. E é sobre essas lendas e pistas que nós vamos falar agora. O arqueólogo Máximo Ozana, que é o ex-diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, diz que há mais de 1/3 da cidade enterrada ainda. E a cada nova escavação que é realizada, muda tudo o que a gente sabe sobre a cidade. Segundo Ozana, Pompeia não é uma cidade morta, é uma cidade em pausa, com a história sendo desenterrada todos os anos. E eu gosto disso. Será que os moradores de Pompeia sabiam que estavam por vir? Ou acreditavam que os deuses estavam só irritados? E quem eram as figuras estranhas que tem por toda a parte em Pompeia, que pareciam figuras de pessoas guardando a cidade? Durante séculos existiu uma lenda que corria entre os exploradores de Pompeia, que se alguém roubasse os artefatos encontrados lá, seria amaldiçoado. E na verdade essa foi exatamente a história usada por Scooby-Doo no episódio em Pompeia. A verdade é que o Parque Arqueológico recebe todos os anos milhares de cartas de pessoas pedindo perdão por terem furtado algum objeto de Pompeia. E muitos alegam doenças, fins de relacionamentos, acidentes, perdas, tudo por terem levado pedaços da cidade. Pode ser coincidência, pode ser culpa, ou pode ser a cidade querendo ser deixada em paz. O gladiador fugitivo. Dizem que no dia da tragédia, enquanto o céu escurecia e as pessoas fugiam, um homem fugia para um outro lado. Ele era um gladiador treinado para matar, condenado a entreter pro resto da vida. Mas naquele dia ele viu no caos uma chance. A história conta de um gladiador, Félix, o afortunado, que ele escapou da escola de gladiadores de Pompeia quando as primeiras cinzas começaram a cair. Ninguém os deteve. Os guardas estavam mortos ou fugindo. E ele correu para o mar, para a liberdade, mas ele nunca chegou lá. O interessante é que em 2020, alguns arqueólogos fazendo as escavações descobriram o esqueleto de um homem de aproximadamente 30 anos, com sinais de vida intensa e violenta, a poucos metros do mar, em direção à praia de Herculano. Qual que é o detalhe curioso? Ao lado desse homem estavam fragmentos de uma armadura leve e uma pulseira em bronze com a inscrição Félix. Quando eu tava na arena de Pompeia, o Coliseu de Pompeia, eu me peguei várias vezes pensando: quantos homens morreram nesse lugar? Quantas pessoas, quantos homens queriam só fugir dessa vida? E se Félix realmente existiu, ele não fugiu da morte, ele fugiu das correntes. Mistério, resiliência, liberdade. Será que Félix, na verdade, chegou muito mais longe do que jamais imaginamos? A Casa da Sacerdotisa. Dentre as dezenas de casas luxuosas de Pompeia, uma em si guarda um segredo diferente. Um altar, uma mulher e símbolos que ninguém conseguiu explicar totalmente. Os arqueólogos chamam essa casa de Casa do Criptopórtico. Na casa foi encontrado um santuário doméstico, afresco com figuras femininas vestidas de trajes de gala, uma escadaria que leva ao nível subterrâneo, criptopórtico, possivelmente usado em rituais privados. E ali uma figura feminina aparece repetidamente nas paredes. Seria uma deusa ou a própria dona da casa, retratada como uma sacerdotisa. O mistério é: o corpo de uma mulher foi encontrado no nível inferior da casa, caído ao lado do altar em posição de oração ou de sacrifício. Ela não parecia estar tentando fugir, estava aguardando por algo. Em debates arqueológicos, alguns acreditam que era uma mulher rica, com cargo religioso, outros sugerem envolvimentos com rituais, com cultos, como o de Ísis ou de Dionísio, e outros têm teorias mais ousadas, onde dizem de rituais de encerramento, onde ofereciam a sua vida junto com a cidade. No braço da mulher foi encontrada uma estranha marca. Não é ferida nem uma tatuagem convencional. Alguns sugerem que era um símbolo ritual, outros que era uma cicatriz feita de propósito. E nasce a lenda que essa mulher sabia que Pompeia ia cair e decidiu não fugir, mas realizar o último ritual para preservar sua alma e amaldiçoar quem profanasse as ruínas. Eu só sei que quando eu estive ali o ar era mais denso. Eu nem acredito em maldições, mas eu só sei que lá eu não falei, eu sussurrei, sabe? No dia que eu estive em Pompeia, tava um dia ensolarado, muito quente. É um clima meio denso, é como se houvesse um grande segredo ali, marcado pela tragédia também. É muito legal estar lá, mas ao mesmo tempo é muito intenso,
porque você sabe que foi uma cidade destruída mesmo. A parte que eu mais tinha vontade de ver eram os corpos petrificados, e realmente a gente tem acesso a vários. Então, eles são guardados em vidros, né, pra conservarem mesmo aquele corpo petrificado, mas a gente pode ver. Tem vários espaços de erótica, coisas muito interessantes assim. A parte mais bonita pra mim foi o Coliseu, mas que foi a que eu mais me fiz perguntas sobre essa vida, né? E é quase como se você andasse, a cidade é cheia, né? Eu fui no verão, lá da Itália realmente é bem cheio. É como se alguém estivesse te seguindo, sabe? Alguém que você não tá vendo. Como a arqueologia moderna tenta decifrar Pompeia sem despertar o que talvez ainda esteja dormindo. Essas histórias, elas não são apenas uma superstição. Elas são a sobra de quando a arqueologia termina, a imaginação começa. E se o passado está enterrado, é porque ele espera ser descoberto. E aí, você entraria nessa cidade fantasma comigo? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa série. Esse foi o primeiro episódio, eu tô muito animada. Deixa um like aí, se puder, curte o vídeo, por favor. E me fala mais o que você quer ver nos próximos episódios. Eu já fui em vários lugares, eu pretendo ir em vários lugares, então eu adoraria ter ideias. Pompeia é uma cidade que foi calada, mas ainda fala. Cada pedra, cada corpo petrificado, cada mosaico conta mais do que livros conseguiram escrever. E o mais impressionante é que nem metade dela foi escavada.